um completo absurdo histórico que o Flávio está dizendo. Ele vai negar, Vilela, que está na história do cristianismo a perseguição aos judeus por séculos. Ele vai negar a Inquisição. Ele vai negar que o antissemitismo... Claro que envolveu os judeus. Você é um ignorante. Em 1492, a expulsão dos judeus da Península Ibérica foi precursora da Inquisição. A Inquisição escreveu a expulsão dos judeus. Você é um negacionista. Você nega a perseguição dos judeus pelo cristianismo. Não, você empilha livros. Você não estuda. Vou te contar uma coisa, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é entender que o tomate não pode ser usado para fazer salada de frutas. Você pode até saber que o tomate é uma fruta, mas você acha que dá para fazer uma salada de fruta com tomate. Contra judeu. O cristianismo é um vetor da perseguição ao antissemitismo por séculos, expressando as diferentes estruturas do cristianismo na Europa, tanto os protestantes, tanto a reforma contra a contra-reforma, quanto os católicos. O discurso religioso do antissemitismo é o discurso cristão, que vai impulsionar o conservadorismo no âmbito do antissemitismo. Por isso o antissemitismo é tão forte na Europa ainda do século XX. E Hitler vai pescar nessas águas. Ele tira o antissemitismo destas experiências, desta perseguição que vinha das décadas anteriores. Mas já que estamos falando de judaísmo, eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que ela é relevante para esse debate, já que você, de uma maneira perigosa, falou do tema judaísmo, com alguns traços de antissemitismo, o que me deixa muito preocupado. A negação da perseguição aos judeus pelo cristão é um negacionismo antissemita. Eu não neguei. É um negacionismo antissemita. A Inquisição foi grave. Eu quero aqui deixar registrado que isso é um grave negacionismo favorável ao antissemitismo. A Inquisição como é próprio do pensamento conservador. Quando se nega que o cristianismo por séculos perseguiu os judeus, isto é antissemitismo. Você fica repetindo, eu quero deixar registrado. Ele negou, você está mentindo. Você está mentindo que o cristianismo perseguiu. Mentiroso. Ele vai ficar repetindo. Fica mentindo que você é mentiroso. Ele negou que o cristianismo... Vai bater na mesa? Não, eu tô falando, não tô negando, você fica repetindo. Tô apontando, porque você tá mentindo. Mentiroso, você tá sendo mentiroso porque eu não neguei. Você fica repetindo aí porque você não tem argumento. Ou seja, fica... Como é que é? Eu vou fazer uma pergunta... Flávio, na resposta você... Eu vou fazer uma pergunta que vai ajudar a esclarecer essa afirmação negacionista de Flávio Morgenstern, afirmação negacionista sobre o papel do cristianismo na perseguição aos judeus. A pergunta é simples. Você escreveu, na abertura de um dos seus artigos, que o nazismo era contra o sionismo, utilizando essa afirmação como uma prova de que o sistema liderado por Hitler seria de esquerda, já que a esquerda também seria anti-sionista. Poderia explicar melhor essa sua posição? Posso, tem livros aqui para isso. Isso aqui é coisa que eu aprendi na USP, Origens do Nacionalismo Judaico, tá? Do Jaime Pinsky, tá? Livro que eu aprendi, estudei isso aqui na USP, Nacionalismo Judaico. Ele nasce, inclusive, como um movimento de esquerda. O sionismo ele tem alguns traços marcados ali no começo com a ideia do kibbutz, ou seja, um tipo de coletivização de construções coletivas, mostrando que, na verdade, toda essa ideia ela surge de um amálgama. Agora, eu quero pegar essa afirmação que você ficou repetindo 400 vezes aqui, sabe, de uma maneira ridícula, porque você não tem argumento. Eu já tinha negado, ele ignora o fato, né, ignora a realidade, como todo esquerdista faz, fica apelando a uma palavra e fica repetindo aquele negócio. Você conhece um cara que era ministro da propaganda que tinha um método parecido, essa ideia de ficar repetindo até que uma mentira se torne uma verdade? Eu conheço um ministro da propaganda que tinha exatamente este método, tá? O cristianismo lá, se você for pegar as cartas de São Paulo, Breno, ele fala num conceito chamado homonoia. Sabe o que é isso? Nous é a palavra grega para pensamento, só que não é qualquer tipo de pensamento. É um pensamento que ele possa ser transmitido, ou seja, que não é igual você ficou, sabe, só repetindo como uma matraca ali de propaganda, mas é um pensamento que ele consiga ser transmitido, por exemplo, de um livro, valores de uma pessoa para outra.
Homonoia, portanto, um conceito de São Paulo, quando ele vai expandir o cristianismo e deixar de ser uma religião étnica, como era o judaísmo, e vai se tornar uma religião de evangelização, inclusive com cartas aos hebreus, olha só que coisa, ele fala, nós precisamos ter algum pensamento comum, homonous, ou seja, um pensamento comum que precisa estar acima da nossa etnia, que precisa estar acima do nosso país, acima da nossa cultura. Eu não conheço nenhuma outra religião no mundo que seja baseado neste princípio, ou seja, você pode ser negro, você pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser feio, branco, você pode ser um cristão. Quando o Lebensfels cria essa ideia que você falou justamente do Lebensraum, ele está falando de um conceito racialista do arianismo nórdico, ou seja, nós estamos superiores a isso. Você tentar associar essa ideia ridícula desses racialistas alguma tentativa de cristianismo mostra que você não entende absolutamente nada sobre 2000 anos de história cristã, que você não entende nada sobre a base fundamental do cristianismo. Eu não estou com os livros do Eric Fögelin aqui, que ele mostra justamente a novidade de Israel em relação à revelação. O cristianismo não perseguiu os judeus. A partir da homonóia. Eu não tô falando isso, Breno. Olha como... eu tô falando de o cara vai lá ficar repetindo esse negócio. Eu tô pedindo que você me responda. Tiveram uma tensão muito grande por séculos. Agora, tensão, não houve perseguição. Teve perseguição, só que isso não tem nada a ver com a Inquisição, como você tentou colocar. Inquisição é um tribunal interno da igreja. Se a Inquisição está querendo verificar quem que é um verdadeiro cristão, ela está procurando justamente heresias, como que ela vai perseguir o judeu? Como que ela vai perseguir, por exemplo, o islâmico, que estava sendo estudado, sabe? O São Tomás de Aquino estava trocando cartas com a Avicena, estava estudando lá com a Avicena, para você chegar e falar assim, não, a Inquisição, as cruzadas, isso aí é tudo um antissemitismo e, portanto, Hitler era um cristão e coisas do tipo. Não tem